Bom, gurizada, continuando o nosso vídeo anterior, em que nós estávamos revisando os conteúdos do ensino médio através das análises das formas de governo, das formas de Estado, né? Nós paramos comentando a respeito do Estado Islâmico. E eu começo, a partir de agora, a analisar o que vem no final da Idade Média. Ao final da Idade Média, os feudos perdem força, os nobres se enfraquecem, e nós temos o surgimento do Estado chamado de Estado Nacional Moderno, que é um Estado formado a partir da aliança de três classes: o clero, a nobreza e a burguesia. Clero, nobreza e burguesia se estruturam e em torno dessa aliança surgem os Estados Nacionais modernos. O primeiro Estado Nacional moderno, Portugal, que se formou durante uma luta para expulsar os muçulmanos do seu território, chamada de Guerra da Reconquista, né? Portugal se forma. E se forma da divisão de um reino cristão, o reino de Castela-Leão. Da divisão do reino de Castela-Leão surge o país Portugal, né? É, é, que depois, inclusive, vai ter que confirmar a sua formação lutando contra um país que surgiu e que queria anexar Portugal, que é a Espanha. Nós vamos ter uma guerra de Portugal para manter sua autonomia. Na verdade, nem era Espanha ainda, era o reino de Castela que queria pegar Portugal de volta. Foi de Portugal, foi de Castela que surgiu Portugal e de Castela que surgiu a Espanha. A Espanha é a união de quatro reinos, né? Castela, Leão, Navarra e Aragão. Portugal é uma divisão de dois, Castela e Leão, que tinham se unido. Só que esses dois reinos depois vão querer retomar o território de Portugal. Nós vamos ter uma revolução para que Portugal garanta sua independência, que é a Revolução de Avis, ou de Aves, né? A Espanha se formou num casamento. O casamento de Isabel, rainha de Castela, com Fernando, rei de Aragão. Através desse casamento, a união dos quatro reinos católicos, quatro reinos cristãos, né? Castela, Leão, Navarra e Aragão, na Guerra da Reconquista. Quanto à França, a França virou um Estado moderno quando venceu a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. A formação da França moderna se deu na vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, Guerra de Joana d'Arc. E a Inglaterra, depois que perde a Guerra dos 100 Anos, tem outra guerra, mas aí uma guerra interna entre duas famílias, a família dos York, representados por uma rosa branca, contra a família dos Lancaster, representados por uma rosa vermelha. A guerra da família da rosa branca contra a família da rosa vermelha é a chamada Guerra das Duas Rosas. Ao final dessa guerra, York e Lancaster vão se enfraquecer e uma terceira família vai tomar o poder da Inglaterra e vai unificar o poder, formando o Estado moderno inglês, a família dos Tudor, né? Os Tudor que vão ser famosos por causa de Henrique VIII, o inventor da religião anglicana, e por causa da Rainha Elizabeth, que vai ser conhecida como a Rainha Virgem, uma das rainhas mais poderosas da história da monarquia europeia. Bom, logo depois da formação desse Estado Nacional moderno, nós temos a configuração do absolutismo. Ainda na era moderna, nós temos a formação do Estado absolutista, mais ou menos do século, mais ou menos de 1550, século XVI, até 1750, são 200 anos de absolutismo forte, né? O que era o Estado absolutista? Era um Estado onde não havia limites claros ao poder do rei. No absolutismo, a característica fundamental é que não há limites claros ao poder do rei. Também nos reinos absolutistas não há uma separação entre o interesse do país e o desejo do rei. Dentro dos reinos absolutistas, o desejo do rei é o interesse da nação. Por isso que a frase que simboliza o absolutismo é aquela frase de Luís XIV: o Estado sou eu. A França é minha, eu faço da França o que eu bem entender. Como é que se justificava tamanho poder do rei? Basicamente em duas teorias. Primeira, se justificava o poder do rei dizendo que o poder do rei vinha de Deus. Contestar ao rei era insultar a Deus, já que o rei não era um homem, o rei era o representante de Deus na terra. O principal teórico que defendeu isso foi Jacques Bossuet, né, no livro Política Tirada da Sagrada Escritura. A outra teoria que justifica o poder dos reis absolutistas é a crença de que só o rei era capaz de organizar a sociedade. O rei era fundamental para organizar a sociedade, né? O Estado era fundamental para organizar a sociedade. E aí o grande defensor disso é Thomas Hobbes, né? Que vai escrever o livro O Leviatã e vai defender que o ser humano é ruim de nascença. E a teoria é a teoria segundo a qual nós somos ruins de nascença, porque somos filhos do pecado original. É uma doutrina cristã. Somos filhos do pecado original, por isso nós nascemos pecadores. E por isso nós precisamos do rei. Nós precisamos de um rei, nós precisamos que o rei seja autoritário e forte, para controlar a nossa maldade natural. Por isso nós
devemos aceitar os reis absolutistas, porque eles garantem a ordem dentro da sociedade. Esse é o pensamento dos absolutistas. Na França, o maior absolutista foi Luís XIV. Na Inglaterra, a maior absolutista foi a rainha Elizabeth. Na Espanha, Filipe II. Bom, o Estado absolutista ele vai ser combatido na metade do século XVIII. Então, o absolutismo ele dura mais ou menos de 1550 a 1750. Né? Metade do século XVI e metade do século XVIII. Na metade do século XVIII surge uma nova forma de governo, um novo Estado, que é o Estado iluminista liberal. O Estado iluminista liberal se dá porque uma das três bases que sustentavam o rei passa a querer o poder para si. Nós tínhamos sustentando os reis absolutistas, o clero, a nobreza e a burguesia. Em 1750, com a Revolução Industrial, um dos pilares do rei percebe que pode andar sozinho e pode governar em seu favor. Estamos falando dos burgueses. E por isso, a partir de 1750, nós passamos a ter um Estado controlado pela burguesia. Quem é o tal do burguês, esse que tu fala tanto? Comerciantes, industriais e banqueiros. Esses são os burgueses. E os nobres? Donos de terra e os que vivem às custas do rei, em torno do rei. Tá? A partir de 1750, os burgueses tomam o poder e passam a organizar o Estado para o Estado atender às suas necessidades. Tá? Com isso, o Estado iluminista ele tem uma preocupação acima de todas: limitar o poder do rei, limitar o poder do Estado. Por isso é que o Estado iluminista liberal é um Estado que se autorregula, é um Estado que se autocontrola. Em vez do absolutismo, onde se entendia que o poder do rei era absoluto, a partir de agora, com o iluminismo e com o liberalismo, entende-se que o rei tem limites. E qual é o primeiro limite claro ao poder do rei? O rei só é rei se atender aos desejos da sua sociedade. Um governo só existe porque a sociedade permite que esse governo exista. E o governo só existe para atender a esta sociedade. Esse é um pensamento iluminista. Por isso, segundo o Estado iluminista liberal, os governantes, não só os reis, porque o Estado iluminista ele passa a apoiar também a república, e nós passamos a ter difusão das repúblicas pelo mundo. Né? Os iluministas passam a defender a ideia de que o poder tem que ser capaz de se autocontrolar. E é por isso que, inspirados no iluminista chamado Montesquieu, em vez de nós termos o poder concentrado no rei, nós passamos a ter, a partir do Estado iluminista liberal, o poder dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Não só isso. Nós passamos a ter a ideia de que é um direito legítimo da sociedade retirar um governante do poder se o governante não estiver cumprindo o seu papel de representar a sua sociedade. O direito de resistência à tirania, estabelecido por John Locke, passa a estar por trás do Estado iluminista. Além disso, esse Estado passa a construir regras que esse próprio Estado tem que respeitar. Políticos como deputados e senadores passam a fazer constituições. E os governantes, sejam os reis ou os presidentes, passam a ter a obrigação de respeitar aquele documento ali. Ou seja, com o iluminismo, com o liberalismo, se consolida o chamado constitucionalismo. As regras, as leis, não são só para cidadão. Para os cidadãos, as regras valem para o Estado. O Estado está abaixo das leis e o Estado tem que respeitar as leis. Isso é uma ideia iluminista. Além disso, os iluministas passam a defender a ideia de que o Estado ele não pode se meter em certas coisas. Por mais que o Estado represente ao coletivo, o Estado não pode desrespeitar alguns direitos que são fundamentais para os seres humanos. É por isso que surge com o Estado iluminista, liberal burguês, os direitos humanos fundamentais, que são direitos que nos protegem a nós, cidadãos, do abuso do poder pelo Estado. É o Estado iluminista burguês, liberal, né? Se o Estado não pode se meter em direitos que nós temos, segundo o pensamento da segunda metade do século XVIII, o Estado também não pode se meter demais na economia, porque a economia deve ser controlada pelas regras que são invisíveis e que são normais do mercado. A mão invisível do mercado não pode ser controlada pelo Estado. Por isso, o Estado iluminista liberal ele passa a dar mais espaço para a iniciativa privada. Ele passa a se meter menos na economia. Ele passa a defender a livre concorrência, o livre comércio.
a possibilidade dos produtos circularem livremente pelos países. Isso é o pensamento do Estado iluminista burguês. Porque se nós, cidadãos, temos direitos que o governo não pode desrespeitar, a economia tem regras que os governos não podem querer se meter. Este é o pensamento que surge no século XVIII, na metade do século XVIII, e que vai estar por trás das formas de governo a partir de então. Bom, no século XIX, 1800 e pouco, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, de 1850 até mais ou menos 1914, nós temos uma nova forma de Estado, que eu vou chamar de um Estado imperialista. Nós estamos vivendo de 1850 a 1914 a segunda Revolução Industrial, caracterizada por produção em série, uso de esteiras rolantes, produtos padronizados para serem vendidos a baixo custo, né? Fordismo, baseado nos métodos de produção da empresa Ford. Né? Que mais nós temos? O trabalhador tratado quase como uma máquina, quase como um robô, dentro da ideia de que tem que se evitar tudo que é atividade que não gere lucro. O trabalhador tem que ser estudado para realizar cada vez mais atividades, gerando cada vez mais lucro para os patrões dentro da jornada de trabalho. Quem vai ser o símbolo disso é o Taylor, né? E daí vai surgir um método de aumento de produção chamado de Taylorismo. O que isso tem a ver com o Estado? O que tem a ver com o Estado é que, graças à produção em série, o uso de esteiras rolantes, o trabalhador virando quase um robô, os produtos padronizados, graças a tudo isso, se fortalecem as grandes empresas, as multinacionais. Né? E o Estado passa a estar atuando a favor das multinacionais dos seus países. Ou seja, os Estados passam a fazer guerras para dominar territórios que forneçam matéria-prima, mão de obra barata e mercados consumidores para as fábricas dos seus países. O Estado se alia às grandes empresas e passa a dominar mercados do mundo a favor das suas empresas. O nome disso é imperialismo. E esse Estado que vai estar a favor do empresário é o Estado imperialista do século XIX. Um Estado que na Inglaterra, por exemplo, vai dominar boa parte da África e da Ásia, na França a mesma coisa, na Holanda a mesma coisa, né? Na Bélgica a mesma coisa. Estados que vão dominar territórios para beneficiar as suas grandes empresas. Tá? Em busca, repito, o imperialismo quer matéria-prima, mão de obra barata para as fábricas e mercados consumidores para os produtos produzidos pelas multinacionais. Enquanto na Europa nós estávamos vivendo o Estado imperialista no século XIX, aqui na nossa América Latina nós estávamos vivendo um Estado caudilhesco. Como nós, na América Latina, não demoramos a nos industrializar, né? Quando a Europa estava vivendo a segunda Revolução Industrial, nós estávamos começando a primeira. Então a nossa industrialização é tardia. Como a nossa industrialização na América Latina é tardia, quem mandou na nossa América Latina depois das independências não foi a burguesia, não foram industriais, não foram comerciantes, não foram banqueiros. Quem tomou o poder na nossa organização política da nossa América Latina foram fazendeiros. Né? Porque nós continuamos rurais, nós não nos industrializamos depois da independência. Salvo raríssimas exceções, a nossa América Latina continuou agrária e agroexportadora. Com isso, o Estado, o governo da América Latina é controlado por fazendeiros armados. No Brasil, nós vamos chamar os fazendeiros armados que controlam o Estado de coronéis. E nós vamos ter, inclusive, o fenômeno do coronelismo, que é o domínio político do Brasil por famílias rurais, latifundiárias, que constroem a sua hegemonia através do uso da violência e da manipulação das eleições. Isso é o coronelismo no Brasil. O mesmo fenômeno vai estar acontecendo no resto da América Latina. Só que eles, em vez de usarem a expressão coronelismo, eles vão usar a expressão caudilismo. E o coronel do Brasil vai ser chamado na América Latina de caudilho. Ser chamado de caudilho não é positivo, porque caudilho é fazendeiro armado, que constrói seu poder através do uso da manipulação de votos e da violência. Esse é o Estado caudilhesco que vai ser muito forte na nossa América Latina, no século XIX e até a metade do século XX, quando finalmente, a partir da metade do século XX, nós passamos a viver na nossa América um aceleradíssimo processo de industrialização, que vai fazer com que o poder das famílias rurais diminua, mas não acabe.
Ele é muito forte até hoje, o poder das famílias tradicionais latifundiárias e a manipulação que elas fazem sobre as populações mais pobres, que ficam sob o controle delas. Isso não está acabado na América Latina. Bom, passando para o século XX, em 1917 nós temos uma revolução na Rússia. Na verdade, nós temos duas revoluções, uma em fevereiro e uma em outubro. A Rússia era czarista, ou seja, a Rússia era absolutista, até fevereiro de 1917. Em fevereiro de 1917, nós temos na Rússia uma revolução chamada de Revolução Menchevique, ou Revolução Branca, que é quando a burguesia da Rússia tomou o poder, tirando do poder da Rússia os nobres e a Igreja Católica Ortodoxa, que é a igreja forte da Rússia. Fevereiro de 1917, nós temos a Revolução Menchevique ou Branca. Os burgueses tomam o poder da Rússia. Com isso, o czarismo acaba, né? O imperador é preso, Nicolau II é preso, e burgueses tomam o poder da Rússia, em fevereiro. Só que os burgueses que tomam o poder da Rússia fazem pequenas transformações, mas as transformações que o governo menchevique faz na Rússia não são suficientes para contentar os mais pobres. Resultado, em outubro do mesmo ano, nós temos a Revolução Bolchevique, ou Revolução Vermelha, quando os socialistas tomam o poder da Rússia e dominam o Estado russo. E aí nós temos o primeiro Estado socialista da história, o Estado russo. Os socialistas têm uma outra visão de Estado, e dentro do socialismo, todos os meios de produção pertencem ao Estado. Todas as terras pertencem ao Estado, todas as fábricas pertencem ao Estado, todos trabalham para o Estado. E quem organiza a sociedade é o Partido Comunista, que é o único partido permitido e é o partido que regula toda a economia. O que é produzido nesse país? O que o Partido Comunista determina. Qual é o salário que é pago às pessoas? O salário que o Partido Comunista determina. Tem eleições, as eleições são internas dentro do Partido Comunista. O povo não vota nessas eleições. Apesar do Estado se dizer para todos, quem decide é a cúpula do Partido Comunista. E a ideia do Estado socialista é igualar a todas as pessoas, fazendo com que todas ganhem a mesma coisa, todos tenham o mesmo salário, todos tenham o mesmo carro, todos tenham os mesmos móveis, para apagar a ganância capitalista de querer ter sempre mais. A ideia do socialismo é substituir o comércio, que é a mola do capitalismo, pela cooperação. E aí, num socialismo, tu não trabalharia mais ou estudaria mais porque tu iria querer ganhar mais. Tu vai estudar e trabalhar mais para melhor atender às necessidades da tua sociedade, né? Essa é a ideia dos socialistas, na teoria. Na prática, o Estado socialista se configurou em violentas ditaduras que oprimiam opositores e oprimiam, inclusive, quem não se encaixasse num padrão dito aceitável de sociedade. Os regimes socialistas não vão ser nada bons para as minorias, por exemplo. Minorias em termos de direitos, né? Mulheres, homoafetivos, judeus, grupos como ciganos, religiosos que seguem grupos religiosos que não são aceitos pelo Partido Comunista. Todos esses grupos são muito perseguidos dentro dos regimes socialistas. E, na prática, o socialismo se configurou em violentas ditaduras que oprimiam a sociedade, mantendo privilégios para quem comandava o Partido Comunista. Mas é um Estado novo, o Estado socialista. Bom, lembram que nós comentamos de um Estado liberal e de um Estado imperialista que eram estados a favor da burguesia? Pois é, essa ideia de que o Estado tem que estar a favor do capital e o Estado tem que apoiar as empresas, essa forma de governo sofre uma crise em 1929. Em 1929, nós temos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29. Nós temos a quebra da economia mundial, né? Quando nós temos a crise de 29, os empresários quebram. Os bancos quebram, as empresas quebram, gerando mais desemprego, que diminui o consumo, o que faz diminuir a produção, que gera mais quebradeira. Isso é a crise, né? Nós temos a empresa que quebra, com isso ela demite seus empregados, com isso esses empregados consomem menos, o consumo cai. Caindo o consumo, cai a produção das fábricas, que gera mais quebra das fábricas. Quebrando as fábricas, mais desemprego. Mais desemprego, menos consumo. Menos consumo, menos produção. Mais quebra das fábricas. E aí nós temos o ciclo de miséria e o ciclo de crise que ocorre
no Estado capitalista, liberal, burguês. Bom, qual é a solução para esses empresários que quebram? A solução para esses empresários que quebram e para essas pessoas que passaram a ser desempregadas foi uma nova forma de Estado, chamado de Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State. Tá? O Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State, surge em 1932, quando Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos, e ele resolve adotar as ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. É por isso que a gente também pode chamar o Estado do Bem-Estar Social de keynesianismo. E qual é a ideia do Estado keynesianista, ou Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State? A ideia do Estado foi: já que as empresas quebraram, já que a economia está em crise, o Estado tem que gerar riqueza. O governo tem que manter os empregos. E aí nós temos um Estado que volta a intervir na economia. Nós temos um Estado que vai gerar emprego. Como que o Estado gera emprego? Obra pública. E aí o Estado passa a gerar obras públicas, para com isso empregar as pessoas. Porque através do emprego as pessoas voltam a ganhar dinheiro. Ganhando salário, as pessoas voltam a consumir. Conforme as pessoas consomem, volta a aumentar a produção. Conforme volta a aumentar a produção, as empresas voltam a crescer. Crescendo as empresas, o governo pode diminuir os seus gastos. E aí vai num ciclo de retomada da economia com o Estado do Bem-Estar Social, ou o Welfare State, que vai se estender de 1932 até o fim do socialismo. Até porque um dos motivos do Estado do Bem-Estar Social, que era um Estado capitalista, mas era um capitalista que cuidava dos trabalhadores. Era um Estado capitalista que criava direito para os trabalhadores para não permitir que eles fossem explorados no panorama da crise. Um dos objetivos do Estado do Bem-Estar Social não é só recuperar a economia, também é não permitir o crescimento do socialismo. Porque o que o Estado do Bem-Estar Social percebeu? O que os países capitalistas perceberam? Se nós não tomarmos soluções contra a quebra das fábricas, contra a quebra dos comércios e contra o desemprego, o socialismo vai acabar crescendo nos nossos países também. Então, vamos criar um Estado bonzinho, que continue capitalista, mas que cuide dos trabalhadores. Quando o socialismo caiu em 89, com a queda do Muro de Berlim, ou em 91, com a extinção da União Soviética, não era mais necessário um Estado capitalista que cuidasse dos trabalhadores. É hora de desconstruir aquele Estado. É hora de diminuir, é hora de enxugar esse Estado. É hora de privatizar as empresas que foram criadas. É hora de permitir de novo que a economia seja comandada pelas empresas, pelo capitalismo. É hora do Estado se afastar. E então surge o Estado neoliberal. Nos anos 80 e se fortalecendo nos anos 90 e 2000. O Estado neoliberal. O neoliberal é exatamente o oposto do Estado do Bem-Estar Social, ou do keynesianismo. O Estado do Bem-Estar Social, um Estado que interfere na economia, protege os trabalhadores, protege as empresas. O Estado neoliberal é um Estado que apoia a diminuição da intervenção do Estado na economia. Nós temos a diminuição do Estado neoliberal, uma diminuição do Estado, privatizações, demissão de funcionários públicos, enxugamento do Estado, e associado a tudo isso, nós temos com o Estado neoliberal um incentivo, um retorno do incentivo às grandes empresas. Tá? Aí vocês têm uma visão geral de várias formas de Estado. Tá? Estou colocando esse vídeo que vai completar o vídeo anterior e fechando com isso a nossa 5ª semana da APNP História em Debate.